Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, e o versículo 8. Glória a Deus, todos encontraram? Diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria ou da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Meus irmãos, nós estudamos a semana passada sobre o dom, quem lembra? O dom da palavra de sabedoria. O dom da palavra ou de sabedoria. Hoje nós iremos estudar sobre o dom da palavra do conhecimento. Dentro, irmãos, da classificação dos dons espirituais, a gente vai ver que existem três grupos de dons. Existem três, e o primeiro são os dons de revelação. E dentro dos dons de revelação tem a palavra da sabedoria, tem a palavra do conhecimento e tem a palavra de discernimento de espírito. Dentro do grupo dos dons de poder tem o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Dentro dos dons de inspiração tem o dom de profecia, tem o dom de variedades de línguas e tem o dom de interpretações de línguas. Nós estamos estudando sobre os dons de revelação. Estudamos sobre o dom da palavra de sabedoria e hoje vamos falar sobre o dom da palavra do conhecimento. Agora preste bem atenção, irmãos, estamos na categoria dos dons de revelação. Então, o dom da palavra de sabedoria é um dom de revelação, o dom da palavra do conhecimento é um dom de revelação e o dom de discernimento de espírito está dentro do grupo da categoria dos dons de revelação. Então, perceba que dentro desse grupo, a manifestação de Deus na vida do crente salvo obviamente é baseado na revelação dada ao crente pelo Espírito Santo. Possa ser que o Espírito Santo possa revelar através desses dons, revelar os espíritos, que tipo de espírito está sendo manifestado naquele momento. O dom da palavra de sabedoria, que nós estudamos a semana passada, é uma sabedoria divina, uma intervenção divina, uma palavra sábia. Importa dizer, irmãos, que os dons espirituais não se manifestam na vida do crente salvo baseado em formação acadêmica, seja ela secular ou até mesmo dentro da teologia. Não. É claro que para que a gente entenda como esses dons eles são manifestados na vida do crente, é preciso a gente estudar a Bíblia, estudar teologia. Teologia é o estudo da Bíblia, o estudo de Deus. Se a gente não estuda, então vai acontecer com muitas igrejas por aí, que criam, inventam um bocado de coisa aí, E se a gente não tiver cuidado, a gente termina caindo, porque a gente, no lugar de acreditar na Bíblia, vai crer exatamente na palavra humana, que não tem nada a ver com a Bíblia. E aí é onde as pessoas são muito enganadas, enganada. Eu estava vendo um vídeo recentemente aí, irmãos, de certa igreja, de um pastor de certa igreja aí, que ele estava vendendo água pelo preço de R$3.000. Uma garrafinha de água, R$3.000. E essa água, se você tomasse essa água, você seria curado de qualquer tipo de doença. Olha, irmão, se essa água fosse milagrosa, pode prestar atenção, irmãos. Não tinha ninguém nesse mundo mais doente, não. Pode acreditar, viu? E imagina aí, a gente precisa ter cuidado. Aí essas pessoas dizem assim, foi uma revelação de Deus, não é assim? Deus me revelou durante a madrugada, através de uma oração. Aí o povo acredita.
para a gente não ser enganado, a gente precisa ter a sabedoria divina de Deus, porque senão a gente termina sendo enganado também, né? Se a gente tem um conhecimento da palavra, a gente conhece a Bíblia, tem a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, aí quando a gente escuta qualquer coisa assim semelhante a isso, ou pior do que isso, a gente diz assim, não, tem alguma coisa errada aí, isso não provém de Deus, isso não vem de Deus, isso não é de Deus. Então, obviamente, as pessoas que são enganadas são as pessoas que não têm conhecimento divino, a sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que a gente precisa pedir sabedoria a Deus para a gente não ser enganado. Dentro do dom da palavra de sabedoria, a gente encontra um dos maiores reis de todos os tempos, chamado Salomão. Salomão, ele tinha uma sabedoria divina, sabedoria estupenda, né? Não existiu antes nem depois dele um homem mais inteligente que Salomão. Ou existiu? Não. Salomão, ele tinha um conhecimento extraordinário. A sabedoria que ele tinha não foi o suficiente. Foi necessário que o Espírito Santo pudesse intervir para que ele pudesse se sobressair na situação ou na arapuca que colocaram ele. Quer ver a passagem bíblica? É aquela passagem que tinha duas mulheres que geraram duas crianças, dois filhos, né? Aí uma das dormiu, pegou no sono e asfixiou a criança. Aí ela de madrugada percebeu que a criança estava morta, ela viu que a criança da companheira ali estava viva, aí pegou a sua criança e trocou. Pegou a morta dela, né, e colocou a morta lá e pegou a criança viva e ficou como se fosse dela. No outro dia, a mãe percebeu que aquela criança não era dela. Aí, pensa no abacaxi, aí levaram para Salomão resolver, que Salomão era tido como inteligente, como um homem que resolvia qualquer tipo de problema. Só que a sabedoria que ele tinha, irmãos, não era uma sabedoria de revelação, não. Só quem vê as coisas ocultas, quem é? É Deus. Não tem nada oculto que não venha a ser revelado, descoberto. Então, o ser humano tem os seus limites, ele não consegue ver. Salomão não estava ali vendo que aquela mulher pegaram a criança que estava morta e trocou com a viva. Ele não viu isso. Foi necessário que o Espírito Santo, né, lhe desse uma palavra de sabedoria. Olha só, o que foi que Salomão fez? Era um pega para capar, a criança é minha, não, a criança é sua, a morte é sua, a viva é minha. A outra dizia, não, a viva é minha, a morte é sua, a criança morta é sua. Aí Salomão disse, espera aí, foi que a gente viu, a gente percebe que houve uma intervenção do Espírito Santo. Vamos fazer o seguinte, é palavra de sabedoria, olha só, para resolver o problema. Aí, o que foi que ele fez? Vem cá, vamos pegar a criança, pega a espada, parte no meio, divide no meio, e aí fica uma para uma, parte para uma, outra parte para outra. Aí a mãe, aquela que não era mãe, disse assim, tá certo, pode fazer isso, mata a criança, nem ela nem eu. Só que a mãe verdadeira fez o que? A mãe verdadeira? Não, pode deixar a criança viva, pode dar para ela. Aí Deus revelou ali a Salomão que a mãe da criança era aquela que poupara a criança. Veja que houve uma palavra de sabedoria, houve uma intervenção do Espírito Santo, né, que revelou a Salomão. Veja, com tanta sabedoria que Salomão tinha, mesmo assim precisou da intervenção do Espírito Santo para resolver o problema. Por isso que esse dom é o dom de revelação, está entre os dons de revelação. Agora, o dom da palavra do conhecimento, irmãos, que também está dentro dos dons de revelação, aqui também a gente precisa entender o seguinte: o dom da palavra do conhecimento, ou em algumas traduções diz assim, o dom da palavra da ciência. Que dom é esse? Que palavra é essa? Que conhecimento é esse? É isso que nós vamos estudar. Bom,
A palavra da sabedoria ou do conhecimento que está em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 8, trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Bom, eu quero começar logo pelas mensagens bíblicas, né? Verdades bíblicas. Você percebe que muitas vezes quando alguém está pregando, a gente mesmo percebe. Tem um irmão que pega aquele mesma passagem, aquele mesmo texto bíblico e prega de um jeito. Aí vem o outro, aquela mesma mensagem, aquele mesmo texto, prega de forma diferente. Aí vem o outro e traz uma mensagem dentro daquele texto diferente. Aí vem o outro, enquanto tiver gente crente, ele vai trazendo uma mensagem e você escuta uma mensagem diferenciada. Todas as mensagens que foram assim anunciada foi trazida de uma forma diferenciada. Por quê? Porque houve uma intervenção no Espírito Santo, onde o dom da palavra do conhecimento foi manifestado na vida do pregador. Quantas vezes a gente diz assim, mas rapaz, aquela mensagem foi direta para mim. Foi exatamente o problema que eu estava passando, ou alguma coisa que eu estava passando, só eu sabia, ninguém sabia, não é assim? Aí a gente sai da igreja, a gente vem para a igreja, a gente escuta a mensagem e aquela mensagem foi direta para o nosso coração. Ou seja, houve uma mensagem, né, uma palavra durante a mensagem, o pregador foi usado dentro do dom da palavra do conhecimento e trouxe algo, né, específico que também é algo sobre algum personagem e ali trouxe algo da nossa vida, o que nós estávamos sentindo. Esse, na mensagem, é o dom da palavra de conhecimento. Ou seja, a gente, o pregador ou alguma pessoa que está pregando não sabe o problema de ninguém, não conhece a vida de ninguém, mas quando ele está pregando, durante a mensagem, ele começa a falar, a contar a vida de fulano, sobre algum episódio, sobre alguma parte da vida, e a gente percebe que ali é Deus que está revelando, que está usando o pregador. Outra coisa interessante, nem tudo dentro da teologia a gente vai descobrir, a gente vai saber. Porque a gente não é adivinho, a gente estuda geografia, a gente estuda a cultura bíblica, como era ali os países, né, o mundo antigo, a gente estuda muitas coisas, histórias, para ter conhecimento, para que a gente venha dar uma interpretação mais próxima possível. Agora, me diga uma coisa, dentro de uma mensagem, na história, tem como você descobrir, ou até mesmo em qualquer fonte, o que Davi mesmo estava sentindo quando ele estava passando? Não tem. Não tem. Só que durante a mensagem o pregador fala coisas, né, que obviamente que Davi passou, mas que nem ele sabia, nem ninguém sabia, mas o Espírito Santo de Deus deu um conhecimento, a palavra, né, o dom da palavra de conhecimento, um conhecimento a ele que ninguém sabia. Até porque Davi ou outros personagens já se passaram, já morreram, não tem como contar. Ninguém, nós aqui, nenhum de nós estávamos lá. Quem estava com Davi também morreu. Livro não registraram, porque não tem como você escrever a vida inteira de uma pessoa. Não tem. Então, assim, são coisas que dentro da mensagem que o Espírito Santo de Deus intervém e ali dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, né? Para que a igreja, aqueles que estiverem ouvindo, possam entender muito bem o que Deus quer falar naquele dia, naquele momento, naquele culto. Isso aí é o dom da palavra de conhecimento. Conhecimento aqui, irmãos, não é formação não, viu?
Conhecimento não é formação. Conhecimento não é você ter o segundo grau, não é ter nenhum tipo de formação. Conhecimento não é você ter um conhecimento de alguma coisa, não. Aqui, o conhecimento divino, de Deus. O que é que diz a Bíblia em Jeremias capítulo 3 e versículo 33? Ou capítulo 33 e versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, assim, aquilo que está oculto para nós, para Deus, está visível, claro. Aquilo que para nós está escuro, está embaçado, né? A gente não consegue enxergar. Deus, Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse assim: olha, não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Então Deus, isso aqui é o dom da palavra de conhecimento, né? Somente Deus sabe, somente Deus tem conhecimento de todas as coisas. Somente Deus é quem conhece o coração humano, não é assim? Somente Deus é quem conhece o coração do nosso próximo, o pensamento do nosso próximo. Ou a gente conhece? Não tem. Só você conhece, né? E muitas vezes em muito mal. Porque às vezes tem um pensamento, de repente aparece outro pensamento, mas Deus não, Deus ele vai lá e sonda. Deus ele sabe o que está dentro do coração do homem, dentro da mente humana. Isso quando o pregador ou quando alguém assim fala, é a intervenção do Espírito Santo na vida dele, na mente dele, e ele passa para a igreja e tem alguém ali que está passando por aquele problema e ele termina contando toda a sua vida. Agora, preste bem atenção, é o Espírito Santo de Deus quem concede isso ao crente. Isso não é nosso. Nós estudamos isso a semana passada. Esse dom congregacional, ele não é nosso. Os dons não são nossos. Não são como uma ferramenta que você pega e você pode utilizar no dia, na hora, no momento em que você quiser. Não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero revelar sobre a vida de Eliel. Tem como eu fazer isso? Revelar a vida de Zuleide, revelar a vida dos irmãos? Não tem. Você não pode revelar a vida de ninguém, porque não é seu. O dom não é seu, não é meu, não é nosso. Isso é quando há uma intervenção do Espírito Santo que concede ao crente a revelação de algo, de alguma coisa que ele queira revelar. Isso é o Espírito Santo, quando quiser, no dia que quiser, e ele usa quem ele quiser. Na igreja, a gente deve, uma coisa interessante, irmãos, que dentro da igreja, e os dons espirituais para a igreja, são para a igreja, os dons espirituais são para a igreja, os dons congregacionais são para a igreja. Isso significa que não existe uma pessoa específica ou queridinha do papai para só ela profetizar, só ela ter a revelação, só Deus falar com ela. Isso é uma heresia quando alguém diz assim. Quando alguém, por exemplo, eu falei isso a semana passada, alguém pode ser usado com dom de profecia e não ser profeta. Por quê? Porque não é dele, porque Deus pode usar outras pessoas com dom de profecia. Pode me usar, pode usar você, pode usar qualquer um, porque os dons espirituais, que são os dons congregacionais, são dados para a igreja, para a edificação da igreja, e não é para se engrandecer, não é para se mostrar, não é para dizer que é melhor do que os outros, até porque os dons espirituais não nos fazem mais espirituais do que as outras pessoas. Sabia disso? Tem muita gente que às vezes é usada, eu acredito que seja usada pelos dons espirituais e se acha melhor do que outras pessoas, mais espirituais. E na verdade a manifestação dos dons na vida da igreja não faz daquela igreja espiritual, porque ser espiritual não é ter a manifestação dos dons espirituais, mas a manifestação dos frutos do Espírito Santo na vida dele. É isso aí, é amor, é paciência, é longanimidade, né? É bondade, é mansidão. Isso é ser espiritual.
né? Não os dons. Os dons espirituais, e no futuro eu vou estar falando sobre os dons, sobre os frutos do Espírito. Mas os dons espirituais Deus dá para a edificação da igreja, para que a igreja venha a ser abençoada por Deus. Amém, irmão? Então, perceba que tanto esse dom da palavra do conhecimento, ele nos proporciona, pode ser manifestado através do Espírito Santo dentro da palavra bíblica, das verdades bíblicas, ou até mesmo de forma pessoal, né? Até de forma pessoal, como por exemplo, Deus nos dá uma palavra, né? Dentro da mensagem, aí vem a revelação e ali conta-se a história, a vida, o processo que alguém esteja passando. Por exemplo, alguém pode estar passando o mesmo processo que o profeta Elias passou. Aí dentro daquela mensagem falando sobre o profeta, né, Elias, aí vem o dom da palavra de conhecimento e fala, né, conta-nos também a nossa história. A revelação de Deus faz com que isso aconteça. Agora, é preciso entender, irmãos, que eu já falei no início e vou enfatizar mais uma vez. Esse dom ou os dons, eles são manifestados na vida do crente salvo através do Espírito Santo. Até porque somente o Espírito Santo é quem conhece as profundezas da mente, do coração, do pensamento de Deus. Somente o Espírito Santo. Veja o que é que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 10 a 14. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano, que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso, irmãos, que aí vem essas coisas, né, os dons espirituais, na vida que se manifesta na vida do crente, é só para quem acredita, quem crê. Quem não crê, olha, é por isso que tem igreja que não tem revelação, não tem nada. Por quê? Porque ela não acredita. Se ela não acredita, então, de forma nenhuma, os dons espirituais há de manifestar na vida da igreja. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se eu como pastor, vou ensinar a igreja e começo aqui a falar dizendo assim, olha, irmãos, essas coisas de dons, de revelação, não existem. Os irmãos vão aprender de mim que os dons de revelação não existem. Aí, no dia ou em qualquer momento, alguém pode ser usado por Deus e revelar alguma coisa para você, o que você está passando. Aí você fica balançado, mas você aprendeu que não existe, que não é verdade. Aí você vai dizer, aquilo é mentira, aquilo é verdade, aquilo foi só uma ilusão dele, ele acertou de forma aleatória, ele nem sabia, foi uma coisa... Então perceba, mas quando eu prego, quando a igreja prega, quando a igreja acredita, irmãos, aí então você, todos nós podemos ser abençoados com as revelações divinas. Como a Bíblia diz aqui, capítulo 2. Aquele que é carnal não entende das coisas espirituais,
Somente quem anda em espírito, quem está em espírito, quem é envolvido com as coisas espirituais, é quem entende, são as pessoas que acreditam, né? Então, se ela acredita, obviamente que Deus vai falar, ela vai entender, Deus vai falar com ele vai compreender, vai entender, vai crer, Então, obviamente, tanto essa pessoa como a igreja, essa pessoa pode ser usada por Deus e alguém da igreja pode ser usado para ela e ela ser abençoada e abençoar outras pessoas. Agora escute, isso não é brincadeira, como muitas pessoas fazem dos dons espirituais como se fosse um brinquedo, como se fosse algo, que pudesse ser usado de todo jeito. É aí aonde vem as falsas profecias, as falsas revelações, que as pessoas são enganadas e às vezes são frustradas, e outras pessoas continuam sendo enganadas porque gostam de ser enganadas. Tem pessoas assim, que são enganadas e gostam de ser enganadas e continuam sendo enganadas. As coisas de Deus, irmãos, são sérias, não são brincadeiras. Não é para alguém brincar como se as coisas de Deus fosse uma coisa vulgar, uma coisa que todo mundo pudesse pegar quando quisesse, na hora que quisesse. Uma bagunça. Uma bagunça. Como é um culto? Como deve ser um culto, irmão? Um culto deve ser o quê? Racional. Um culto deve ser racional. O culto não pode ser de todo jeito. O culto tem que ser equilibrado. O culto tem que ser dentro da razão. Você não pode estar na igreja cantando só por cantar, glorificando só por glorificar. Glorificando a quem? Adorando a quem? A Deus. Então você tem um motivo, você sabe o que você está fazendo durante o culto. Você não pode vir de forma aleatória e escutar qualquer coisa e levar qualquer coisa e acreditar em qualquer coisa. Aí é onde vem todos os problemas. Então, esse dom, irmãos, é inspirado pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Esse é o conhecimento. Quando Jesus fez uma pergunta espiritual a Pedro, ele respondeu porque possuía o dom da palavra da ciência. Então, veja, o que é que diz a Bíblia em Mateus 16 e versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram e isso a você, mas meu Pai que está no céu. Esse texto aqui foi o quê? Jesus perguntou se os discípulos sabiam quem ele era, porque um dizia que ele era Elias, um dizia que ele era Moisés. Aí Jesus perguntou ao seu discípulo: e vocês, o que dizem quem eu sou? Aí Pedro se levantou na hora e disse assim: tu és o Cristo, tu és o Messias enviado, tu és o Deus vivo. Aí eu pergunto: tem alguém que possa humanamente poderia responder essa pergunta de Jesus? Não. Houve o quê? A manifestação do dom do conhecimento, um conhecimento que só Jesus sabia. Só Jesus sabia, porque fariseu não estava acreditando, o escriba não estava acreditando, uma grande parte dos judeus não estava acreditando, mas Pedro naquele momento disse assim: tu és o Cristo, o Messias, o enviado por Deus, aquilo que estava escrito a teu respeito, tu és aquele, tu és esse. Então quem revelou naquele momento foi quem? O Espírito Santo. Porque humanamente não tinham como alguém entender ou descobrir, a não ser o próprio Jesus, o próprio Deus, ou o Espírito Santo, que deu a Pedro a revelação de quem era Jesus. Jesus era o Messias. Vamos ler aqui, irmãos, isso fala da palavra do conhecimento. Somente Deus é quem pode, através do Espírito Santo, revelar algo que está oculto, que somente Deus é quem sabe. Somente Jesus ou a Trindade é quem sabe. Veja o que é que diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 48. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1 e versículo
48. Eu vou ler e os irmãos vão entender o contexto. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu o quê? Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Jesus era cheio do Espírito Santo. Então os dons do Espírito Santo também se manifestou na vida de Jesus. E Jesus tinha revelação. E antes, como ele diz aqui, antes que Filipe chamasse a Natanael, Jesus já sabia, o Espírito Santo já tinha revelado para ele aonde Natanael estava. É por isso que Jesus disse assim: olha, antes que Filipe te chamasse, eu já sabia onde você estava. Então veja, o dom da palavra do conhecimento se manifestou também na vida de Jesus. Vamos ler em o mesmo evangelho, 4, 17 e 18. Veja o que é que diz a Bíblia, irmão. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já tivesse 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Somente o Espírito Santo poderia dar a Jesus essa revelação. Agora escuta, irmão, tem muita gente que às vezes interpreta de forma errada Jesus, como se Jesus, ele ali tivesse como onisciente. Jesus não estava como onisciente, viu, irmão? Por quê? O que é que diz a Bíblia em Filipenses? Que Jesus se esvaziou, não foi assim? Se esvaziou. Ele mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo. Ele se esvaziou da glória dele. É por isso que quando alguém perguntou, quando Jesus falou assim: olha, ninguém sabe quando é que o Filho do Homem virá, somente Deus é quem sabe. Jesus não estava mentindo ali. Por quê? Porque ele ali tinha se esvaziado, ele tinha se esvaziado. Então a onisciência, de Deus em Jesus não estava. Então tudo que acontece na vida de Jesus, a revelação, porque algumas pessoas dizem assim: mas Jesus era Deus e ele sabia o futuro. Não, o Espírito Santo revelava a ele, porque ele era cheio do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo revelava a ele. É claro que não tem como comparar Jesus com o ser humano, não tem como comparar Pedro com Jesus, João com Jesus, Tiago com Jesus, um ser humano com Jesus. Obviamente que não. Só os céus Jesus conhecia, e conhecia antes, muito bem. Mas aqui a gente precisa entender que Jesus era cheio do Espírito Santo, e assim como a igreja pode ser cheia do Espírito Santo, onde os dons espirituais podem ser manifestados na vida da igreja, Jesus também era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, os dons, também se manifestou na vida de Jesus. Quando Jesus foi, os irmãos conhecem, Jesus estava passando com seu discípulo em Samaria. Ele foi a um tanque, e ali estava uma samaritana, e Jesus pediu água. Obviamente que o Espírito Santo já tinha revelado a Jesus quem era aquela mulher, a vida daquela mulher. E aqui houve uma intervenção do Espírito Santo na mente de Jesus, e ele revelou a vida daquela mulher. Vamos ler capítulo 11, versículo 14, irmãos. Capítulo 11, do mesmo evangelho, e versículo 14. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Por quê? Porque o Espírito Santo não tinha revelado para eles. Só Jesus ele tinha esse conhecimento, até porque ele veio do céu e ele conhecia muito bem o céu. Vamos ler Lucas capítulo 2. O objetivo, irmão, de ler as referências bíblicas é exatamente para que os irmãos possam entender
sobre este assunto. Capítulo 2, Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 35, mas eu vou ler somente uma passagem, para que os irmãos possam entender. O cântico de Simeão, em Jerusalém, aqui no versículo 26, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O Espírito Santo deu a Simeão uma revelação, que ele não iria morrer sem antes ver o Filho de Deus, o Cristo, o recém-nascido de Deus. E ele de fato não morreu. Ele não morreu. Ele viu o Cristo. Veja que houve uma revelação do Espírito Santo, um conhecimento do futuro que somente Deus era quem sabia, né? E Deus deu a isso a Simeão. Assim também, irmãos, como a passagem de Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, houve aqui uma revelação de Pedro, né? Que a Bíblia não conta tudo, mas conta que eles mentiram contra o Espírito Santo, mentiram o Espírito Santo, e ali eles foram mortos. Somente Deus sabia o que eles, entre quatro paredes, eles orquestraram. Eles disseram assim: a gente vendeu por tanto, mas a gente não vai dizer por quanto a gente vendeu, a gente vai mentir. A gente vendeu por tanto, mas a gente disse que vendeu por isso. Aí chegaram lá e morreram. Mas vamos lá. Isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Aí vem Paulo também, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do versículo 13 ao 44. E dentro, não vou ler porque a passagem é muito longa, a história, mas os irmãos conhecem essa história, que Paulo estava sendo levado para Roma. Ele foi preso e ele estava em um navio. E ali houve uma tempestade e todo mundo ficaram apavorado, os guardas, os presos ficaram também apavorados. Aí Deus deu uma revelação ao apóstolo Paulo. Aí Deus falou para Paulo e Paulo falou para o povo, e acalmou o povo. Olhe, pode ficar tranquilo, porque Deus me disse que nenhum de nós aqui, ninguém vai se perder, ninguém vai morrer. Isso é muito bonito, não é, irmão? Ou seja, no meio daquele processo todinho, da tempestade, em alto mar, todo mundo com medo, com medo de ser morto, até mesmo pelo mar, um mar agitado mata mesmo, tubarão podia ser devorado por tubarão, por baleia, enfim. E Deus falou para Paulo, e Paulo falou para o povo se acalmar, que ninguém iria morrer. O povo dava tanto crédito e acreditava tanto em Paulo como homem de Deus, que o povo ficaram calma, porque ali ninguém estava comendo, ninguém queria comer, preocupado. Preocupado, estressado, vamos morrer. Quem se preocupa em comer? Em alto mar, o mar agitado, a água tomando conta do barco, e aí? Quem pensa em comer? Todo mundo sem comer, estressado, com medo. Aí Deus usou o apóstolo Paulo. Irmãos, veja e perceba que dentro desse texto é Deus usando, é o Espírito Santo de Deus, a intervenção do Espírito Santo de Deus na vida do crente, para que assim venha falar para o seu povo, para a igreja. Perceba que não é coisa humana, não é quando eu quero. Irmão, se eu quisesse, se você quisesse, você levaria, eu levaria, nós levaríamos, o pior assassino, somente porque a gente ama ele, considera ele, não é assim? Não, porque fulano de tal me considera, ele gosta de mim, ele fala comigo, tal, mas o camarada às vezes é um promíscuo, às vezes é um assassino, é um ladrão, faz coisas erradas em outro canto, que você sabe. Eu vi na rede social uma vez, um ladrão, dentro da sociedade lá, todo mundo, pelo menos foi o que a moça lá postou, ele era ladrão, ele matava algumas pessoas, mas ele era uma pessoa muito boa, ele merecia ir para o céu. Tá vendo? É assim que a gente faz.
Eu e você poderíamos fazer do mesmo jeito. Assim também como dar bênção para todo mundo. Vou revelar aqui para todo mundo, vou mostrar. Então é isso que muitas vezes faz de certas igrejas, irmão, a igreja da revelação. Eu até concordo, mas eu acho errado. Vamos fazer o culto aqui da revelação. Aí qual é a minha ideia? A minha ideia é que haja revelação. Aí quando o povo vem para a igreja, o que é que o povo quer? Revelação. Aí Deus não revela nada. O que vai acontecer? Ele vai, se ele for um homem de Deus, ele, não vai revelar negócio. Se ele for um mercenário, como tem muito por aí, ele vai começar a dizer um bocado de coisa, irmão. Deus está me dizendo isso, Deus está me dizendo aquilo, Deus está me dizendo isso, Aí o povo acredita, aleluia, o culto foi uma bênção, houve muita revelação, muita coisa de Deus, e não houve nada. Porque Deus não revelou, foi nada. A gente precisa entender que as coisas de Deus são sérias, irmãos. Não são brincadeiras, para que o homem possa fazer algo no dia, na hora, no momento em que ele queira. É por isso que tem gente que é tão acostumado em revelação, que quando o culto de ensino não quer vir, até mesmo na sua própria igreja, o culto de oração não quer vir, mas quer ir para cultos específicos aonde eu acredito que haja revelação, como eu estou pregando aqui, eu acredito que haja uma intervenção de Deus. Os dons são manifestados na igreja para que para que a igreja venha a ser edificada, eu acredito, só que não é no dia, na hora que a gente quer. É como o dom de cura, a gente vai falar sobre isso. Tem gente que ora e Deus cura mesmo, cura, irmão. Mas eles, toma aquilo para si, se enche de ego, de eu, como se ele era quem fizesse o milagre. Aí ele começa a fazer o quê? A ser um homem da cura. A mulher da cura, venha ser curado, venha ser curado. Aí vem para a igreja, mas não é curado, porque Deus cura quando quer, na hora que quer, e usa qualquer um. Isso que as pessoas devem entender, que os dons espirituais é dado para a igreja, para a edificação da igreja, e todos nós podemos ser usados com os dons espirituais. Aqui na igreja, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, porque você é o queridinho do papai, você é a queridinho do papai, eu vou te usar porque ele não é o queridinho do papai, então eu vou excluir ele não é o instrumento, pelo contrário, todos nós somos o instrumento de Deus, uns para os outros, amém? É isso que a gente precisa entender. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, melhor do que o outro, amém? E para terminar, esses dons de revelação, irmãos, eles são parecidos, principalmente o dom da palavra do conhecimento. Ele é bem parecido com o dom de profecia. Ele tem uma semelhança. Nós iremos estudar sobre o dom de profecia. O dom de profecia é uma forma específica, nós vamos estudar, mas o dom da palavra do conhecimento é baseado, não é profecia, é um dom de revelação. Amém? Deus dá a mensagem àquela pessoa, e a mim ou a você, e a pessoa assim, de forma espontânea, pelo Espírito Santo de Deus, assim ele passa para a igreja, passa para essa pessoa, e todos nós somos abençoados. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. No próximo culto nós vamos estudar sobre o discernimento de espíritos. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus.